Olá, não estavam à espera que eu aparecesse assim, pois não? Vou então fazer o meu wrap-up do mês de março, ia dizer maio, março. Este mês eu li mais um bocadinho do que no mês anterior, graças à ajuda dos audiobooks, obrigada, porque eu estive a trabalhar mais do que o habitual, então às vezes durante o trabalho eu consigo estar a ouvir um audiobook e isso permitiu-me ler um bocadinho mais. O primeiro livro que eu terminei este mês, que ainda comecei a ler no mês de fevereiro, foi o Get a Life, Chloe Brown. Este é um romance contemporâneo adulto. Tem bastantes cenas de sexo. Quando eu digo bastantes, é bastantes. Neste livro nós estamos a seguir uma rapariga que é a Chloe Brown. Surpreendidos? Eu também. E a Chloe Brown tem uma experiência quase de morte. Não é bem, mas na cabeça dela ela acha que sim. E então isso faz com que ela comece a repensar toda a vida dela até à data. E então ela resolve fazer uma lista de coisas que ela quer fazer. Uma delas, a primeira coisa na lista dela é sair da casa dos pais. E então ela sai da casa dos pais e aluga um pequeno apartamento. E nesse apartamento, nesse prédio, trabalha um rapaz que é o Red. Ele é tipo... não sei bem traduzir, mas é o rapaz que trabalha no prédio, que vai ajudando as pessoas que moram no prédio, faz algumas limpezas, algumas reparações. Pronto, essa pessoa. E eles, quando se conhecem, eles não gostam nada um do outro. À medida que o tempo vai passando, eles começam a desenvolver ali uma amizade que depois vai dar a um romance. Isto não é spoiler, toda a gente sabe. Uma coisa que eu gostei bastante neste livro foi o facto de não haver muito drama entre eles os dois. E isto é muito raro a ver em livros de romances. Normalmente há sempre aquela necessidade de mandar um dramazinho de um ex, de uma ex, etc. E eu gostei do facto de não ter havido assim muito drama entre eles. A Filipa falou deste livro também e ela disse exatamente o contrário, que gostava de ter visto um bocadinho mais drama. Eu, por acaso, gostei do facto de não ter havido muito drama, porque normalmente nos livros, nos romances contemporâneos, nós estamos sempre à espera daquela parte, tipo a 100 páginas do final, em que eles se vão chatear e depois há sempre uma resolução da situação e eles vivem felizes para sempre. Pronto, a relação deles foi um bocado, tirando o início em que eles não gostavam nada um do outro, foi um bocado mais estável ao longo do livro todo e eu gostei disso. Eu adorei a escrita da autora, mas este livro para mim ficou nas 4 estrelas e foram umas 4 estrelas um bocado arredondadas das 3 estrelas e meia, porque eu acho que este livro estava tão overhyped pela internet toda, pelo booktube, que quando eu li, para mim foi só ok. Para mim foi só ok, e ficou por ali. Foi bastante refrescante, como eu disse, porque foi um romance contemporâneo um bocado diferente daquilo que nós estamos habituados a ver. Principalmente, há uma representação bastante importante neste livro, porque a Chloe Brown tem dores crónicas. Ela sofre de uma doença que é a esclerose múltipla, em que ela está em constante dor, e foi muito interessante ler do ponto de vista de uma personagem com dores crónicas. Não é algo que nós estamos habituados a ler, e eu gostei dessa parte também do livro. Dito isto, eu vou querer ler os outros 2 livros da série Brown Sisters, que é a irmã Dani e a irmã Eve, e depois venho aqui comentar com vocês. Já ouvi dizer que o segundo livro está melhor do que o primeiro, e depois o terceiro está um bocadinho menos bom outra vez, mas eu assim que ler, venho aqui comentar com vós. Em seguida, eu comecei uma série nova, a série Wayward Children, e eu li os primeiros 3 livros desta série, ouvi todos em audiobook. O primeiro, Every Heart a Doorway, o segundo, Down Among the Sticks and Stones, e o terceiro, Beneath the Sugar Sky. Acho que é assim, vou deixar aqui as capas porque eu não tenho nenhum destes livros em formato físico. Então, basicamente, esta é a história de crianças que encontram portas no mundo real. Na minha opinião, isto é tipo uma espécie de realismo mágico, porque a maior parte da história passa-se no nosso mundo real, mas depois há uma parte que se passa num mundo fantástico. E então é a história de crianças que encontram portas no mundo real e quando passam essas portas encontram mundos completamente mágicos e feitos à medida para elas. Entretanto, essas crianças voltam para o mundo real e quando voltam elas estão completamente diferentes e a maior parte delas não quer ficar no mundo real, quer voltar para o mundo de fantasia porque é um mundo com que elas se identificam muito mais porque foi, lá está, feito à medida da personalidade delas. E então essas crianças, quando regressam ao mundo real, elas não querem estar lá e então os pais levam-nas para uma casa, os pais ou os guardiões levam-nas para esta casa da Miss West. Estes livros têm todos uma representação espetacular. Nós no primeiro livro estamos a seguir uma personagem que se identifica como assexual e isso é obviamente super importante porque não há muitos livros que sigam personagens que se identifiquem como assexuais e é muito bom ver isto nos livros, principalmente
em livros de fantasia, em livros young adult. Se bem que eu não considero que estes livros sejam young adult, porque têm uma linguagem um bocadinho mais adulta ao longo dos livros todos. Dito isto, o primeiro livro eu gostei bastante, é muito importante para nós percebermos como é que funciona tipo, o sistema todo das portas, que tipos de mundos é que há, porque as crianças vão se conhecer na tal casa da Miss West e todas têm histórias diferentes para contar, dependendo dos mundos onde elas estiveram. Existe o mundo do nonsense, completamente fora, que normalmente é o mundo da confecção, do açúcar, Candyland, basicamente. Existe o mundo da lógica e da razão, existe o Wonderworld, há muitos mundos diferentes. O primeiro livro é basicamente essa história, nós estamos a seguir então uma rapariga que vai para a casa e conhecemos então o sistema, como é que funcionam os vários mundos. No segundo livro nós estamos a seguir duas das gêmeas que aparecem no primeiro livro e eu adorei este livro, foi o meu favorito até agora porque se passa num mundo um bocadinho mais obscuro. Eu adorei a história das gêmeas e, como eu disse, é o meu favorito até agora. O terceiro livro eu não gostei nada, eu acho que dei 2 ou 3 estrelas, já não me lembro. Passa-se no mundo da confecção e nós seguimos algumas das personagens que estavam presentes no primeiro livro e eu simplesmente não queria saber de nenhuma delas. A personagem principal do terceiro livro é a pessoa mais irritante à face da Terra e não sei se foi por eu ter ouvido o audiobook, a voz dela então estava-me a enervar de uma forma que eu só queria terminar o livro. Para além de que se passa no mundo Candyland, que não é o meu favorito. Dito isto, eu vou querer continuar a série, acho que já há tipo 8 livros, se não me engano, eu já tenho quase todos no script, por isso eu vou continuar a ouvir os audiobooks, mas depois queria entretanto ver se comprava os livros físicos, porque as versões físicas deste livro são muito lindas, as capas são maravilhosas, então eu queria ver se fazia esta coleção. Finalmente, o último livro que eu li este mês foi também um audiobook, foi o No Exit, do Taylor Adams. Eu adorei este livro, adorei. Eu não quero revelar muito sobre o que é que trata este livro, porque eu quando comecei a ler não sabia grande coisa, e acho que é a melhor forma de vocês entrarem nesta história, mas basicamente nós neste livro estamos a seguir a Darby, e a Darby é uma rapariga que está na universidade a estudar, ela é estudante de artes, e a Darby está a viajar do dormitório dela na universidade para a hometown, porque é férias de Natal, e ela quer ir visitar também a mãe que está doente, está com cancro, e ela recebe uma mensagem da irmã no caminho a dizer que a mãe está mesmo muito mal, que vai ser operada, e então a história começa quando ela está então no caminho de um sítio para o outro, no carro. A meio do caminho começa uma tempestade de neve terrível, estamos em dezembro, no meio do nada, nos Estados Unidos, uma tempestade de neve mesmo muito intensa e ela não consegue ver nada, e então ela decide parar numa estação de serviço. Nessa estação de serviço encontram-se mais 3 carros, portanto 4 carros incluindo o carro dela, e ela nessa estação de serviço vai conhecer as pessoas que se viram obrigadas a parar também por causa da tempestade de neve, e o que acontece é que umas horas depois dela chegar, ela está a tentar ligar para a irmã para ver como é que está a mãe, e ela vai lá fora ao parque de estacionamento porque está a tentar encontrar rede para telefonar, e quando vai lá fora ela passa por uma das carrinhas de uma das pessoas que está dentro da estação de serviço, ela passa por uma das carrinhas e na parte de trás da carrinha ela jura que viu uma mão de uma criança no porta-bagagens, e quando ela espreita ela vê tipo uma espécie de uma jaula de um cão e ela jura que viu uma criança sensivelmente de 6, 7 anos lá dentro. É escusado explicar porque é que eu gostei tanto deste livro. Estranhos, forçados a conviver num sítio, e esta história passa-se toda durante essa noite. Este livro é tipo cheio de ação do início até ao fim, não tem apenas um twist, tem vários twists ao longo da história toda, e eu adorei simplesmente, adorei o final, fiquei muito satisfeita com o final. Nós até à última frase do livro não temos bem a certeza o que é que aconteceu, e então eu fiquei super satisfeita com o final do livro. Eu dei 5 estrelas, adorei, recomendo a toda a gente que gosta deste tipo de livros e que gosta deste tipo de histórias como eu, de pessoas forçadas a conviver, que não se conhecem de lado nenhum, e histórias que se passem num curto espaço de tempo, que é o meu caso. Portanto, essas foram as leituras que eu fiz no mês de março, 5 livros, 4 audiobooks e li um livro em e-book, que foi o Get a Life, Chloe Brown.
E era só isto que eu tinha para vos dizer hoje. Digam-me aqui em baixo se já leram algum destes livros, se querem ler algum destes livros, se ficaram curiosos com algum destes livros, e vemos então no próximo vídeo aqui no mesmo sítio. Um beijo em vocês e tenham uma boa semana e um bom mês, e é